A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Aquela aula que te ajuda a preparar a tua aula para apresentar aos alunos aí na sua igreja. Eu sou o presbítero Denis Pereira e sou da Assembleia de Deus Belém, aqui em Campinas, São Paulo. E é um prazer receber aqui semanalmente professores, pastores, superintendentes, coordenadores, alunos e todos que amam a palavra de Deus, a escola dominical, para juntos prepararmos a aula da semana. Aqui você encontra muito conteúdo edificante para te ajudar a crescer na fé e para te ajudar a desenvolver o ministério do ensino também, tá? Aqui você encontra conteúdo semanalmente, nós estamos por aqui. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Os números na internet, eles dizem muito para as plataformas. Quanto maior o número, maior o alcance, mais pessoas serão alcançadas e abençoadas através da nossa vida. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Enquanto você se prepara, eu quero te avisar que aqui na descrição do vídeo tem um conteúdo muito importante. Abre aí a descrição do vídeo, você vai encontrar o nosso contato. Nós viajamos ministrando a palavra de Deus. Essa é uma das camisetas que ganhamos ao longo de 2024. Essa é dos adolescentes de Rio das Pedras. Nós estivemos lá com aquela juventude abençoada. Em 2025 eu quero vestir a camiseta do seu departamento. O meu contato está aqui na descrição. Será um prazer conhecê-los pessoalmente e servi-los com a ministração da palavra de Deus em congressos, cultos, acampamentos, vigílias, enfim, estamos à disposição dos irmãos. O contato está aqui na descrição. Na descrição tem 2 links também para você abençoar o nosso ministério, adquirindo um curso de treinamento para professores super compacto e que você vai aprender a desenvolver as suas aulas com maior eficiência, vai conseguir prender mais a atenção dos seus alunos, e também um outro link onde você pode adquirir 2 livros em formato PDF para você abençoar a nossa vida e será bênção para a sua vida também. Clica nos links que estão aqui na descrição, tá certo? Bom, vamos então para a primeira aula da Escola Bíblica Dominical de 2025. Vem comigo. A primeira aula que nós vamos apresentar, lembra que eu disse que nós temos aqui pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, tá? Dá uma olhadinha aqui. Na classe dos jovens, em 2025, no primeiro trimestre, nós estudaremos um tema muito importante que é sobre a verdadeira religião. Tem muita gente falando contra a religião, falando contra a religiosidade. Cuidado! Estes ataques à religião e à religiosidade, de maneira generalizada, geralmente trazem consigo um tom de rebeldia. Eu costumo dizer sempre para os jovens, cuidado, porque para os rebeldes, frequentar igreja é ser religioso. Dar o dízimo ao Senhor, ofertar na casa do Senhor é ser religioso. Frequentar os ensaios, participar de departamentos, isso é religiosidade. Então, muito cuidado, tá? Bom, a verdadeira religião, você sabe que religião significa religar, tá? Um convite à autenticidade na carta de Tiago. Inclusive Jesus, ele nunca combateu a religião, ele combateu a falsa religião ou os falsos religiosos, tá? O problema da religiosidade está ligado à hipocrisia, ok? Mas religiosidade não significa em si hipocrisia. Tem hipócritas em todas as esferas da sociedade, incluindo a religião também. Mas isso não faz da religião em si uma coisa hipócrita. Nós falaremos então no primeiro título da aula, na primeira aula, com o tema um convite à autenticidade, já neste domingo agora, dia 5 de janeiro. Um ótimo 2025 para todos que nos acompanham. Vamos juntos crescer na fé e vamos juntos nesta jornada de conhecimento da palavra de Deus, tá certo?
O texto principal está em Salmos 51:6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. A autenticidade da fé cristã é uma chave, ou é a chave para uma vida plena em Deus. Então nós vamos ver aí o que é ser autêntico. Tá? Bom, Tiago 1, do 1 ao 4, é o texto bíblico aqui em classe. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Essa palavra perfeitos aqui, para que sejais perfeitos aqui, a gente precisa explicar ela, porque quando se dá a ideia de perfeição, me parece que a ideia que se tem é alguém que não erra, alguém que não cai, alguém que não falha. Mas a ideia aqui de perfeição tem a ver com maturidade na fé. Tem a ver com crescimento na fé. Um crente maduro, anote isso, não é simplesmente aquele que não erra, ou aquele que não cai, ou aquele que não peca. Até porque isso é impossível. Por quê? Porque o pecado habita em nós. Então, o que é um cristão perfeito? O que é um cristão maduro? O que é um cristão completo? É um cristão que ele evita o erro, mas quando ele erra, ele tem maturidade para reconhecer que errou, e porque tem maturidade para reconhecer que errou, isto resulta em confissão e abandono de pecado. O crente imaturo, ele não reconhece que erra. E por não reconhecer que erra, ele permanece no erro. Porque quem não conhece que erra, não busca perdão, não confessa, não abandona. Entende isso? Então, maduro, completo, pleno, perfeito, não é o crente que não erra. Não é o crente que não cai. Não é o crente que não peca. É aquele que evita, mas quando acontece, opa, peraí que eu preciso me consertar. Então a maturidade está ligada à atitude que temos diante do pecado. Os imaturos ignoram, desprezam. Os maduros correm em busca do perdão de Deus, partindo do reconhecimento de que erraram e de que pecaram. Maduros. Bom, começando aqui a nossa aula, nesse trimestre, nossa jornada será junto à carta de Tiago, o irmão de Jesus. Ele buscou encorajar os cristãos, judeus que haviam sido dispersos pela perseguição e estavam peregrinando entre outras terras. Estes cristãos, eles estavam sofrendo grandes perseguições como soldados de Cristo, como bons soldados de Cristo, né? A igreja estava sofrendo uma grande perseguição. Aqui no capítulo 1 e 1 de Tiago nos mostra isso. Tá? Bom, a carta de Tiago, portanto, ela é repleta de conselhos práticos para uma vida cristã bem-sucedida, pois o objetivo é auxiliar os leitores a amadurecerem, olha só, a maturidade aparecendo aí, na fé cristã, trazendo esperança em meio às tentações. Por isso que ele já abre a carta falando desta resistência que nós devemos ter em meio às provações. O que Tiago está fazendo? Ele está nos convidando a viver uma fé autêntica, uma vida cristã autêntica. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. Eu quero pedir a sua licença para a gente, no primeiro tópico da aula, e até para ver se você está aí, se você está esperto, você está aí, diga eu estou aqui, hashtag estamos aqui, tá bom? Preste atenção comigo. O primeiro tópico, ele é um tópico histórico, porque ele apresenta a autoria da carta, estilo literário, a estrutura da carta, tá bom? Tem grandes lições aqui? Tem grandes lições aqui, ok? Mas eu quero já ir para o tópico 2. As nossas aulas aqui não podem passar de 20 minutos, até porque grande parte de vocês só assistem 5, 6 minutos. Então, quanto maior é a aula, isso atrapalha o crescimento do nosso trabalho por aqui, por conta da plataforma, ok? Então,
presta atenção aqui, eu sempre vou te pontuar e te sinalizar onde é que eu estou, em que lugar eu estou da nossa lição, tá? Então, o primeiro tópico vai falar da carta de Tiago. Se você não se inscreveu ainda, corre, clica nesse botãozinho vermelho, inscreva-se, ative as notificações, clica no joinha, no gostei aí, comenta aí o que está achando das nossas aulas, o que acha do nosso trabalho. Se quiser mandar perguntas sobre esta aula, sobre liderança de juventude, eu estou desenvolvendo um trabalho no Instagram muito forte sobre liderança de juventude, manda aí nos comentários. Quanto mais você interagir, mais o YouTube entrega, divulga as nossas aulas e mais pessoas, professores, a igreja, as almas serão alcançadas pela palavra de Deus, tá? Ó, então, aqui a primeira parte, o primeiro tópico está falando da autoria, é Tiago, atribuído a Tiago Justo, o irmão de Jesus, que era líder da igreja em Jerusalém. Uma coisa interessante sobre Tiago é que ele não creu em Jesus durante o ministério público do Senhor. Olha que coisa interessante, tá? Ele não acreditou, tá? Isso aqui é muito importante. Os irmãos de Jesus não creram nele antes da ressurreição, tá? Eles só passam a crer em Jesus após a ressurreição. Eles não criam em Jesus como Messias, e Tiago é um deles. Eu acho a Bíblia fantástica por causa destas reviravoltas que acontecem aqui dentro dos seus livros, tá? Então Tiago era um grande líder ali da igreja primitiva. A liderança de Tiago se deu neste momento de perseguição contra a igreja, tá? Os fatos históricos que antecederam isso aí, quando a igreja ela começa a crescer, ela começa a ganhar corpo, o império começa a perceber, peraí, quem que é esse povo que não adora o imperador, estão adorando a esse tal de Jesus, e vem aí a perseguição, tá? Bom, o estilo e a estrutura dele, Tiago é muito direto, muito prático, tá? Ele é muito direto e ele é muito prático. Tiago, ele não fica fazendo rodeios, não. Ele é prático nos seus conselhos, nas suas exortações, nos seus ensinamentos, tá? Então, quando a gente lê Tiago, a gente sente que o que ele fala tem a ver com o nosso dia a dia, tá? Qual é o propósito e a atualidade da carta de Tiago, que está no tópico 2, tá? Ah, pastor, eu vi isso aqui no tópico 1, o senhor poderia comentar? Escreve aí para mim nos comentários, eu posso gravar um outro vídeo só sobre esse ponto que você olhou aí, tá? Bom, qual é o propósito da carta de Tiago? O principal propósito é incentivar os cristãos a amadurecerem na fé. Olha só como que ele fala aqui, ó, no versículo 5 do capítulo 1. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça-a com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Nós podemos colocar aqui, ó, caminhos, decisões, escolhas, tá? Então, para o jovem, Tiago já está ensinando aqui que você não pode ser indeciso, porque a indecisão produz a instabilidade. Instabilidade emocional, instabilidade espiritual, instabilidade ministerial, instabilidade profissional. Será que a juventude de hoje é muito indecisa? Tem uma turma que tem 25 anos e vai casar. Ah, não sei. A turma indecisa. Aí na sua igreja não tem não, né? Fala aqui para mim nos comentários. Será que tem? Olha só. Bom, o alvo de Tiago é que os crentes vivam a sua fé de uma maneira sólida e demonstre a verdadeira maturidade que a fé em Jesus pode produzir. Ouvir a palavra de Deus e não a colocar em prática é o mesmo que não crer que ela é a palavra da verdade que pode salvar o pecador. Tiago 1,21. Portanto, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos.
quando nós só ouvimos a palavra, mas não praticamos a palavra, nós enganamos a nós mesmos. Tá? Eu ministrei ontem à noite numa igreja aqui de uns amigos, e falando sobre Abraão, Deus falava, Abraão agia. Abraão vai, vou. Abraão, vou te dar um filho, creio. Hã? Abraão, sai da tua parentela, saiu. Abraão, vai por ali, vou. Sabe? Abraão não apenas recebeu palavras de fé, Abraão não apenas escutou palavras de fé, ele se moveu em direção a estas palavras. Então não adianta nós ouvirmos a palavra de Deus e não colocarmos esta palavra em prática, até porque a palavra ela é viva. O que significa? Que ela se movimenta e nós devemos nos movimentar de acordo com a palavra de Deus, colocá-la em prática no dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Então, para um bom aproveitamento da carta de Tiago, é importante pensar em como podemos ajudar as pessoas e a nós serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Claro que nós devemos ajudar, falando e com exemplo. Isso tem a ver com autenticidade, tem a ver com coerência, tá? O que é autenticidade? Autenticidade é a prática de ser verdadeiro consigo mesmo, com os outros, mantendo a coerência entre crenças, valores e ações. É uma qualidade que promove a integridade pessoal, relacionamentos saudáveis e uma vida plena em Cristo. A autenticidade na vida espiritual fala sobre praticar a fé de maneira que possa realmente ressoar como a nossa crença em Cristo e não apenas seguir rituais ou tradições por obrigação. Por isso que ele faz um forte convite para que os cristãos sejam autênticos em sua fé, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Este convite é um chamado para uma vida de integridade em que a fé se reflete em ações concretas e transformadoras. Eu vou te dar aqui um exemplo. Tá? Ontem eu fui ministrar na igreja de alguns amigos, e na verdade é uma igreja amiga, né? A gente prega lá há mais de 7 anos, em congressos, em cultos normais, aonde nos chama a gente vai, e esta igreja nos abraçou de uma maneira muito especial. E o meu carro pegou fogo, por isso que eu pedi que você adquirisse aí o nosso curso, os nossos livros, que o link está aqui na descrição, que você me ajuda com isso também. Meu carro pegou fogo na segunda-feira, eu estou sem carro, e aí eu peguei o Uber. Quando eu peguei o Uber para voltar, o rapaz, quando eu entrei no carro, ele olhou pelo vidro do carro e disse, que igreja é essa? Eu disse, é a Assembleia de Deus. Ele disse, meus pais são da congregação cristã. Aí ele falou assim, o crente da Assembleia de Deus e o crente da congregação cristã, a gente conhece eles. Não tem como errar, a gente conhece eles. Conhece pela roupa, a gente conhece eles. Aí, palavras dele, ele disse assim, esses dias eu fui buscar uma moça na porta de uma igreja, mas eu tive dificuldade de identificar que aquilo era uma igreja, porque não parecia que era uma igreja. Né? Então, veja, Tiago ele nos convida a ter uma fé autêntica. Uma fé autêntica é uma coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu demonstro. As pessoas precisam ver em minhas atitudes, isso envolve o meu vestir, isso envolve as minhas redes sociais, isto envolve o meu andar, isto envolve o meu gesticular, isto envolve as minhas atitudes. Elas precisam ver que a fé que eu professo com a boca, ela está manifestada na minha vida. Paulo escreve em 1 Coríntios 10 e 31 e diz, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O cristão não tem esse negócio de minha vida, minhas regras. Faço o que eu quiser. E não tem que dar satisfações a ninguém. Eu não estou nem aí com a opinião dos outros, eu vou viver minha própria vida. O cristão não. Opa, um cristão é diferente. Mateus capítulo 5 e versículo 16, Jesus nos ensina o seguinte. Ele diz o seguinte, deixai a vossa luz brilhar diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O cristão, tudo que ele faz, tudo que as pessoas enxergam na vida dele, deve apontar para Cristo, deve revelar a sua fé e deve ser motivo de glorificação ao nome de Deus e não de blasfêmia. Não é? Olha o que diz aqui no capítulo 4, versículo 8 de Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se edifica, nisto pensai, ou seja isso que ocupe a vossa mente. Então, o cristão ele é chamado a viver uma fé coerente. Eu concluo aqui, nos tempos que nós estamos vivendo, em que em cada lugar existe uma igreja, existe uma denominação, e as pessoas muitas vezes estão procurando viver o próprio cristianismo, a própria fé, né? Então, cada um quer interpretar a Bíblia do seu jeito. E é por isso que muitas vezes falta autenticidade em muitos que se dizem cristãos. O cristão, a igreja de Cristo, precisa ser uma igreja confiável. Sabe? Quando o enfermo não tem mais esperança, ele precisa olhar para a igreja e dizer: eu vou encontrar ali uma comunidade de fé que vai orar pelo meu milagre. Ah, mas então a pessoa só vai para a igreja pelo milagre? Ela pode até entrar pelo milagre, mas através da nossa vida, ela terá um encontro com Jesus. A igreja precisa ser um lugar confiável, onde famílias destruídas possam olhar para a igreja e falar: ali nós vamos reconstruir a nossa família. Por isso que a igreja precisa tomar muito cuidado ao unir-se a certos segmentos da sociedade. Porque não existe, anote isso aí, nada mais prejudicial à propagação do evangelho de Jesus Cristo do que uma igreja sem credibilidade. Não existe nada mais. O inimigo, ele não precisa atacar a igreja que não tem credibilidade. Olha só, para a gente concluir o que está escrito em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Olha isso aqui, ó. Versículo... eu queria ler o versículo todo, mas anote aí Atos 2, do 42 ao 47. Ele vai falar da comunhão que aqueles irmãos tinham. Ele vai falar das atitudes que aqueles irmãos tinham. E ele termina o 47 dizendo: louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. Por que eles tinham favor? Ou por que as pessoas viam graça? Por que os incrédulos olhavam para a igreja primitiva e se sentiam atraídas por aquele povo? Porque eles não apenas falavam, eles praticavam aquilo que eles falavam. Aquilo que eles falavam era reflexo da prática diária deles. Eles não apenas falavam em boas ações, eles não apenas falavam em comunhão, eles praticavam a comunhão. Eles não apenas falavam em partir o pão, as pessoas viam eles partirem o pão. Né? Então era uma igreja coerente, era uma igreja autêntica. A igreja de Jesus Cristo precisa ser autêntica. A nossa fé precisa ser autêntica. Porque uma fé que não é autêntica, ela não sobrevive. Uma fé que não é autêntica, ela não atrai a atenção de ninguém. Porque se não é autêntica, é falsa. Se não é autêntica, sabe, é algo superficial. Sabe, o contrário do cristão autêntico é o cristão personagem. Sabe? É aquele cristão que ele é um personagem. Ele é só um personagem. Ele não é de verdade. E eu concluo com isso dizendo o seguinte, que Deus tolera muita coisa, mas ele não tolera a falsidade, o engano. Ele não tolera o personagem.
Cristão autêntico, lembra que eu comecei dizendo, o cristão maduro, lendo Tiago, capítulo 1, é aquele que evita o pecado, mas quando ele erra, ele corre em busca do perdão. Porque o cristão autêntico, uma fé autêntica, não camufla as coisas, não maquia as coisas, não. Ele é o que é. E ele é reconhecido, eu concluo aqui, ó. O cristão autêntico, ele é reconhecido como cristão em qualquer lugar. Se você entrar nas redes sociais dele, você reconhece que ele é cristão. Se você encontrá-lo na rua, no dia a dia, dá para reconhecê-lo como cristão. No trabalho, na faculdade, na escola, aonde quer que um cristão autêntico vá, ele é reconhecido como cristão, porque ele não abre mão da sua identidade. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhem. Inscrevam-se no canal. E até a próxima semana. Deus abençoe vocês.